O Brasil, como já dizia o Cazuza, durante essa pandemia só está mostrando a sua cara. O Brasil sempre foi assim. Um país injusto pra caramba. Um país cuja maioria é periferia, é de gente pobre. Um país onde a maioria morre de fome. Ou ganha um salário para mal dar de comer aos seus filhos. Almoçar e jantar, café da manhã, nem pensa. Entendeu? O Brasil, durante essa pandemia, só mostrou, na verdade, o seu lado pior. O ano passado é que não se fez uma expectativa. Nós tivemos quase que 14 milhões de pessoas desabrigadas, desempregadas, e 16 milhões de desabrigados e miseráveis. Aquele que só tem a roupa do corpo, que dorme na rua. Sabe? Porque o ano passado foi o pior período da nossa história na economia. Foi a maior doença econômica que nós tivemos. Quantos morreram o ano passado? Ninguém contou, porque era um problema nosso, não era do mundo. Agora, com a pandemia, é um problema do mundo, o aspecto sanitário e o aspecto da economia. Quer dizer, o brasileiro que não tinha uma reserva em casa, porque estava desempregado, e continuamos com muitos desempregados, quando veio a pandemia e o mundo quebrou e o Brasil quebrou também, como é que o cara pode ficar preso dentro de casa? É por isso que eu disse desde o começo, há que se ter um equilíbrio entre a economia e a saúde, e ainda bem que o governo teve ideia desse auxílio emergencial, porque se o cara não tem nada guardado dentro de casa, só tem o cheque especial no vermelho, e o banco querendo cobrar, e a conta chegando, e cortando água, e cortando luz, aí o cara te prende dentro de casa, aí você perde o emprego, aí como é que você vai dar de comer para os seus filhos? Porque você fica sem comer. Você fica sem comer. Sério que é uma sensação horrível, uma dor terrível na barriga, daí você toma um pouco d'água, um chá e vai dormir e engana a fome. Mas quem é que aguenta ver um filho sem comer? Papai, eu quero comida. Mamãe, eu quero comida. Quem aguenta? Ninguém aguenta. Aí prenderam o brasileiro dentro de casa, morto de fome, vindo de uma crise econômica terrível. Como é possível você tratar do mesmo jeito a pandemia aqui, do jeito que você trata na Alemanha, que é uma das maiores economias do mundo? Como é possível você tratar a pandemia aqui do mesmo jeito que você trata na China, que é a segunda economia do mundo, nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que manda um cheque de $1.200 para a casa do cara, mais 600 dólares do SAVE, isso dá quase R$8.000. SAVE é o auxílio seguro. Como é possível você querer combater a pandemia aqui, nesse país faminto, miserável e pobre, do mesmo jeito que esses caras que são potências econômicas combatem lá fora a pandemia? Como é possível você prender gente faminta dentro de casa? Como é possível você quebrar pequenos, médios, micros negócios e, por consequência, com esses negócios? Um negócio que tenha 4 funcionários, 4 vezes 4, 16. Você arrebenta com 16 famílias fora do dono do restaurante, não é? Médias empresas, 50 funcionários, 5 vezes 4, 20, 200 pessoas passando fome, fora os donos da empresa, que não vão abrir nunca mais as portas. Por que o governo estadual não deu uma moleza, por exemplo, do imposto, ICMS, né? Para esses caras? Não, quem não pagou foi cobrado simplesmente com porta fechada, foi cobrado na justiça. Como é possível isso acontecer? Dá uma olhada na fila da fome, meu compadre. Como é que está agora ao vivo? Dá uma olhada ao vivo, tela grande. Olha o que tem de gente passando fome por causa dessa pandemia. Agora eu pergunto para você, é só por causa da pandemia? Não, sempre foi assim. Ficou pior, mas sempre foi assim. Agora estão elogiando pra caramba o SUS, que é o sistema público que está recebendo grana e que está segurando realmente o rojão agora. Mas um pouquinho antes da pandemia, quantas e quantas denúncias a gente recebia de gente que estava morrendo sem leito. Já não tinha leito,
antes da pandemia? Para outras doenças. Pessoas estavam morrendo do coração, de diabetes. O cara ia lá, o médico examinava o cara e falava assim: o senhor está com uma doença grave de coração, terrível, o senhor pode morrer a qualquer momento. Ah, tá bom, o senhor me examinou. E quando que eu posso operar? Ah, volta daqui 1 ano. Mas como voltar daqui 1 ano se ele pode morrer a qualquer momento? Quantos de vocês reclamaram do SUS que não atendia as pessoas porque não tinha leito? Quantos? Então não mudou tanta coisa assim. Só mostrou a nossa cara e piorou um pouco mais. Você entendeu? O Brasil sempre foi esse país injusto que é. Não mudou quase nada. Sempre foi gente morta de fome e honesta. Porque morre de fome, mas não vai roubar como muito vagabundo faz. O povo brasileiro, por ser o povo que é, não merece ser tratado por esse bando de político que só pensa em fazer política, que só pensa em voto, mas não pensa no povo, coisíssima nenhuma. O povo brasileiro não merece esse tratamento, não. Qualquer outro lugar do mundo, esse país já tinha explodido aqui, já tinha virado uma revolução há muito tempo. Porque não é de hoje que o povo morre de fome com essa roubalheira na política. E eu pergunto a você, desses ladrões que nós tivemos aí, desses grandões que nós tivemos aí na cadeia que roubaram o povo, quantos estão na rua? Ah, quase todos. E soltaram alguns por causa da Covid. Aí é que devia aprender mesmo. Porque eu me recuso a ficar em prisão domiciliar do mesmo jeito que o Pezão está em prisão domiciliar, que você que está em prisão domiciliar, você em casa, você está preso na sua casa do mesmo jeito que aquele Eduardo Cunha, aquele ladrão, está em prisão domiciliar. É justo isso? Evidente que não é justo isso. Isso é uma canalice. Isso é uma canalice. Isso é uma canalice. Depois a Polícia Federal parte para cima dos caras, prende os caras. De quem é a culpa da Polícia Federal? Ah, que absurdo. Pô, quer dizer que daqui a pouco estão prendendo os policiais e soltando os bandidos? Já estão fazendo isso. Soltaram o bandido de facção durante essa pandemia, porque o coitado do cara pode ser... cara com 13 anos, 13 passagens pela cadeia, foi solto e preso logo em seguida porque roubou. Você entendeu como é que é o negócio? Cara de facção que havia cometido crime de tráfico de droga, um dos principais traficantes, foi solto e foi pego o quê? Porque estava traficando drogas de novo. Aquele Abdel Maci, aquele canalha que arrebentou com a vida de várias mulheres, parece que está em prisão domiciliar. Você acha que aquele cara merece estar em prisão domiciliar? Porque você está. Você teve que ficar em casa, perdeu o seu emprego, perdeu o seu negócio. Se você saísse de casa, ameaçaram você, inclusive de prisão. É justo isso aí? Evidente que não, não.